Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Corações. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos sentar-se. Então, hoje eu vou ser um pouco mais breve, tá bem? Porque já saiu um pouco mais cedo. E nós vamos falar sobre Nossa Senhora. Quem já leu o Tratado da Verdadeira Devoção deve se recordar de uma frase que São Luís Montfort diz. Ele diz assim: quem não tem Maria por mãe, não tem Deus por pai. No outro livrinho que ele escreveu, ele é mais contundente. Ele fala assim: ó, quem não tem Maria por mãe, tem o diabo por pai. Acabou. Então, de fato, não se pode separar Jesus de Maria. Isso não é possível ter um cristianismo autêntico sem Nossa Senhora. Não tem jeito. Por isso é importante, faz parte do mistério de salvação. Quem salva é só Jesus e só Ele. A questão é que Cristo, Ele, o único Salvador, Ele colocou Nossa Senhora em nosso caminho. Foi Ele mesmo quem estabeleceu a maternidade espiritual de Nossa Senhora. Foi Ele quem nos entregou e nos consagrou a ela. Portanto, não é possível ser fiel a Cristo desprezando a maternidade espiritual de sua mãe. Isso não é possível. Não é possível querer agradar Jesus desprezando a sua Mãe Santíssima. Isto não tem possibilidade. Então, hoje nós vamos falar sobre mais uma controvérsia que existe com protestantes e católicos com a cabeça protestantizada, que é a respeito da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Virgem antes, durante e depois do parto. Então, provar a virgindade antes do parto é fácil. A Sagrada Escritura ainda existe entre os protestantes quem fale que não era. Mas a palavra de Deus nos garante. Nós vamos pegar as passagens bíblicas. Então coloque aí. Virgem antes do parto. Olha lá. Pega São Lucas. São Lucas, capítulo 1, versículo 27. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. O anjo Gabriel foi enviado por Deus, mensageiro de Deus. Há uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Portanto, bem claro, isso não há dúvidas quanto a isto. Mas há uma outra profecia, em Isaías, fala sobre Nossa Senhora e seu filho. Isaías capítulo 7, versículo 14. Uma profecia muitos séculos antes que foi feita. Um sinal que Deus daria ao mundo. Um sinal, quer dizer, uma coisa assim extraordinária, nunca visto. Qual sinal era este? Olha aí. Por isso o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Deus conosco. Virgem conceberá, virgem dará à luz. Uma virgem conceberá e dará à luz. Virgem conceberá, virgem dará à luz. E será chamado Deus conosco, Emanuel. Quem é Jesus? Deus que se fez homem para nos salvar. Filho de Deus que é Deus, igual ao Pai e ao Espírito Santo. Está aí a profecia do Antigo Testamento falando do Emanuel, Deus conosco, Cristo, que veio estar conosco, Deus que se fez homem para nos salvar. Bom, a virgindade de Nossa Senhora antes do parto não é difícil de provar, está aí, né? A virgindade de Nossa Senhora durante o parto. Vocês vão começar durante o parto, porque, humanamente falando, é evidente que é impossível, né? Primeiro, que para a pessoa conceber, a concepção de Nosso Senhor foi miraculosa. Claro, como a gente pode ler aqui agora, não foi por homem nenhum, foi por obra do Espírito Santo. Qualquer mulher, no sentido natural, é claro que para poder já conceber, tem que perder a sua virgindade. A própria população já faz perder a virgindade. Muito mais um parto, imagina, um parto normal. Isso, humanamente falando, é impossível, né?
Não tem como a pessoa conceber e dar à luz e ficar virgem. Mas nós não estamos falando de uma coisa, de uma situação qualquer e nem de uma pessoa qualquer. Nós estamos falando da concepção do Filho de Deus e da maneira miraculosa pela qual ele foi concebido e também pela qual foi dada a luz a ele. Então, a virgindade de Nossa Senhora durante o parto. Vocês vão ver alguns filmes sobre Jesus, aonde coloca Nossa Senhora gritando com dores para ter Jesus, etc. Isto é uma heresia. Nossa Senhora não teve dores de parto. Assim como a concepção de Jesus, a maneira como ele foi gerado, não foi igual, foi diferente, foi miraculosa, também o parto foi miraculoso. Como é que aconteceu exatamente? Nós não sabemos exatamente. Nós sabemos assim, pela tradição, algumas narrativas, né? A Valtorta fala. Quer dizer, segundo a tradição, não é dogma de fé, mas a gente pode crer nisso, né? Que no momento que Jesus nasceu, iluminou-se ali, né? Houve uma luz, e de repente o menino estava nos braços de Nossa Senhora. Ele saiu do ventre de Nossa Senhora, enfim, de uma forma miraculosa, não de uma forma natural, dores, gemidos, etc. E nós vamos ver isso aqui. O que indica no Evangelho que foi dessa forma? Tá? Então não foi igual. Não se pode querer tratar o caso de Jesus Cristo, da sua concepção e do seu nascimento, como de uma criança normal. Ele era homem igual a nós em tudo, menos no pecado. Mas de fato, a maneira como ele foi concebido e a maneira como ele foi dada a luz a ele não foi igual. Realmente não foi igual. Porque isso era para cumprir a profecia do Antigo Testamento. Virgem conceberá, virgem dará a luz. E mostrar que aquela criança era especial. Sempre quando Deus queria colocar em destaque um determinado personagem, alguma coisa acontecia diferente. Por exemplo, você vai pegar João Batista, São João Batista, primo de Jesus. Foi diferente. Por quê? Porque a mãe dele era estéril. Era estéril, era de idade avançada. Humanamente falando, ela não podia ter filhos. Então houve um milagre. E aquele milagre que aconteceu, de uma estéril dar a luz numa idade avançada, chama a atenção para aquela criança. Ou seja, essa criança deve ser algo especial. Compreende? Então, Deus ele faz algo extraordinário para mostrar, colocar em evidência aquele profeta, aquele personagem. E há outros casos no Antigo Testamento também. Por exemplo, vai pegar o caso de Abraão. Abraão, quando gerou Isaac, tinha 100 anos. É impossível que, humanamente falando, nem ereção era possível ter mais. Nem, enfim. No entretanto, a Sara já tinha deixado de ser fértil há tanto tempo. Era estéril e aí, mesmo se fosse fértil, já não teria mais, já não fosse normal, tivesse tido filhos normais, não teria mais possibilidade. Ela tinha uma idade avançada também. Entretanto, Deus faz aquele milagre. Né? Então, o que acontece? Abraão gera Isaac na idade de 100 anos, da sua mulher que era estéril. Por quê? Para dizer que aquele filho que nascia era especial. Era o filho da promessa, Isaac, e assim por diante. Deus quer chamar a atenção para aquele personagem. Então, a gente vai ver isso sempre na Sagrada Escritura. E o nascimento, a concepção ou o nascimento, sempre, muitas vezes, não sempre, é revestido de uma determinada especialidade, de algo que não é natural, de algo que é extraordinário, para que se possa fazer ver, se colocar em evidência aquele personagem, aquela pessoa que foi concebido ou a quem foi dada a luz. Pois bem, como é que nós vamos entender que durante o parto, primeiro essa própria profecia de Isaías, virgem conceberá, virgem dará a luz. Mas depois, lá em São Lucas, vamos lá, voltar de novo em São Lucas. Sobre Nossa Senhora, a maior parte das coisas você vai encontrar em São Lucas. Então, olha, quando Nossa Senhora está dialogando com o anjo, né? Então, o anjo disse, ave cheia de graça, o Senhor é contigo, etc. E ela perturbou-se com essas palavras. Né? O anjo disse, no versículo 30, não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Olha, o que o anjo fala? Versículo 31. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo,
como se fará isso, pois não conheço o homem? E o anjo respondeu: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Então, ela concebe por obra e graça do Espírito Santo. Então, aqui você vê o propósito de Nossa Senhora. Olha, como que vai se dar isso se não conheço homem nenhum? Não é apenas... Nossa Senhora era uma jovem. É evidente que ela não pensava que o bebê vinha de cegonha. Claro que não era isso. Ela tinha consciência de como os bebês vinham ao mundo, evidentemente. Mas ela tinha um propósito no coração dela. Qual é o propósito? O propósito que ela tinha era o propósito de guardar a sua virgindade, consagrar a Deus. Por isso que ela ficou assim, assustada, vamos dizer assim. A palavra diz, né, que ela surpreendeu-se, porque, claro, o que Deus quisesse, ela estava pronta para fazer. Tanto que ela disse: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Mas ela perguntou: Senhor, mas eu consagrei. É como se perguntasse, né? Se dá para se depender das palavras. Eu consagrei a minha vida a ti. Como é que vai acontecer este fato se eu não conheço o homem e não tenho nenhum propósito com isso? Eis que conceberás e darás à luz um filho. O Espírito Santo te envolverá com sua sombra. E o ente santo que nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo. O Emanuel, Deus conosco, Filho do Altíssimo, que é Deus. Então, Deus se fará homem no teu seio. Tá? Então está aí. Mas há outras passagens muito interessantes que nos vão fazer ver como é que acontece, como é que foi o nascimento de Jesus. Olha, um pouquinho para frente, pega lá, capítulo 2, São Lucas mesmo, capítulo 2. Veja, aqui fala sobre o nascimento de Jesus. Veja só, como vocês vão entender que não pode ter sido um parto normal, como muitos protestantes e outras pessoas que não têm fé falam. Estando eles ali, está falando em Belém, né? Versículo 6. Começando no 5, na verdade, já. Diz lá, né? Também José subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era casa e família de Davi. Era da casa e família de Davi, para se alistar com sua esposa Maria, que estava grávida. Estando eles ali, completaram-se os dias dela, e deu à luz seu filho primogênito. Envolveu-o em faixas, reclinou-o no presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Olha, uma mulher, se ela tiver um parto normal, naquele tempo não tinha cesariana, só normal, né? Se ela tiver um parto normal, ela se esgota, seja pelo esforço que tem que fazer, o sangramento que tem. Então ela não consegue levantar e fazer todas as coisas, não consegue fazer isso, não dá para fazer isso. E aqui a Bíblia fala que Nossa Senhora pegou, deu assistência, enfaixou, colocou no presépio, tudo. Por que ela foi capaz de fazer isso? Por que ela foi capaz de fazer isso? Porque o parto dela não foi normal. Porque se fosse, não tinha jeito. Então, as mulheres que tiveram partos normais sabem bem o que isso significa. Não dá para poder você levantar e começar a fazer as coisas, etc. Não tem jeito. Né? Então, vai uns diazinhos para recuperar, etc. Tá? Então, isso mostra que, de fato, o parto não foi um parto normal. Porque ela foi quem prestou assistência ao menino Jesus, enfaixou, cuidou, reclinou no presépio, etc. Ok? Mas há uma outra passagem muito interessante. Parece que não tem nada a ver, mas tem. Pega lá no fim do Evangelho escrito por São João. Há outras também, mas vamos nessa aqui. Capítulo 20, versículo 19. Diz o seguinte, muito interessante. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. É interessante, não fala que Jesus apareceu no meio deles, não. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Estava fechado as portas. Faz questão de dizer esse detalhe, o evangelista. Jesus passa pela parede, pela porta e coloca-se no meio deles. Porque o corpo ressuscitado, ele não é fantasma, não é corpo mesmo. Mas ele possui propriedades. E Jesus é Deus.
Então, Jesus que é capaz de passar pela parede sem derrubar nenhum tijolo, você não é capaz de sair do ventre de Maria sem tirar dela a virgindade? Então, para Deus não é possível isso. Portanto, é importante prestar atenção a isso. Depois, o mais difícil, embora ainda isso aqui, há alguns protestantes que aceitam, outros não, dizem que ela não ficou virgem, porque isso, porque aquilo, etc. Porque não é possível que uma mulher tenha um filho e continue virgem. Não é possível para o ser humano, mas para Deus não. Para Deus nada é impossível. Ok? Agora, a dificuldade é o que vem agora. É provar a virgindade depois do parto. Alguns até aceitam até aqui. Mas há aqueles que vão dizer assim, não, mas espera aí. Maria não teve só Jesus. Teve muitos outros filhos e filhas. Então, logo, ela não é virgem. Ela é virgem antes do parto, tudo bem. Alguns falam, durante o parto ainda dá para aceitar. Mas depois ela teve uma vida normal, conjugal com São José e teve muitos filhos. Será que é assim mesmo? No que eles se baseiam para falar isso? Peguem aí o Evangelho. São Mateus, capítulo 12. Lá no versículo 46. Leia o título. Mãe e os irmãos de Jesus. Já começa a preocupar o negócio. Mãe e irmãos de Jesus? Como é isso? Falava ainda a multidão quando veio sua mãe e seus irmãos, e esperavam do lado de fora a ocasião de lhe falar. Alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar-te. Aí alguém fala, mas se Jesus tinha irmãos, logo Maria teve mais filhos. Essa é a conclusão lógica da pessoa que é superficial, né? Que não entende bem a Escritura. Mas parece que é assim. Veja, lá em São Marcos, um pouquinho para frente, São Marcos, capítulo 6. São Marcos. Nós estamos aqui vendo os irmãos de Jesus. São Marcos, agora capítulo 6. Aqui é que a coisa ainda complica. Capítulo 3, ou 6, aliás, versículo 3. Os irmãos de Jesus. Diz o seguinte aí, ó. Não é ele o carpinteiro, filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, de Judas e Simão? Não vivem aqui entre nós também suas irmãs? Agora não é só irmãos, tem irmãs também. E dá até o nome dos irmãos. Olha, ó, 4, tem aqui, ó. Irmão de Tiago, José, Judas e Simão. E aí? Quantos filhos Nossa Senhora teve? Mas está falando aqui o nome de 4, ué? Hã? Aqui tem 4, ainda fala de irmãs. Complicou, hein? Como é que eu vou explicar isso aqui para o crente? Aí. Não é ele Jesus, olha, não é ele o carpinteiro, filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, Judas e Simão? Não vivem aqui entre nós também suas irmãs? Então aí o católico que não tem instrução fica bem desbaratinado. Você defende a virgindade nacional, ele fala, aqui, está falando, não está o nome deles aqui. Aqui, ó, os irmãos de Jesus. Mas não é possível. Ninguém nunca me ensinou isso. Então Nossa Senhora teve outros filhos. Então, Jesus então tinha um monte de irmãozinho lá, e a gente não sabia. Como é que é isso? Primeira coisa, vocês devem entender. A palavra irmãos na Bíblia, ela tem 11 significados, pelo menos. 11 significados. Não significa apenas filhos da mesma mãe. Significa pessoa, um parente, significa pessoa do mesmo grupo religioso, da mesma nação, amigos, significa pessoas, entendeu? Próximas, significa discípulos, e assim por diante. Tem muitos significados a palavra irmãos. Muitos. E vocês vão reparar uma coisa. Sempre se diz irmãos de Jesus. Nunca fala Maria e seus filhos. Jamais fala. Fala irmãos de Jesus. Por que ela está sempre com esses irmãos de Jesus? Por quê? Vocês sabem por que ela fala sempre? Por que ela está sempre com os irmãos de Jesus? Quem é esses irmãos, então, de Jesus? Um detalhe importante, a língua hebraica, aramaica, é uma língua que não tem um vocabulário muito grande, uma língua pobre, um vocabulário pequeno. Então, existem palavras que servem para muitas coisas. Entende? Por exemplo,
A palavra primo não tem. Algumas Bíblias colocaram a tradução primo em alguns lugares, mas não existe a palavra primo. Não existe no vocabulário hebraico, não existia a palavra primo. Então, os filhos do meu tio, o que eles seriam meu? Primos, não é nada. Os filhos do meu tio são primos. Mas se não tem a palavra primo, como é que fala? Não. Até pouco tempo a gente tinha esse linguajar também, quando é primo primeiro, fala primo irmão, né? Então, nós usávamos essa terminologia. Primo irmão é primo de primeiro grau. Então, mas na língua hebraica não tinha a palavra primo. Como é que chamava então? Os filhos do meu tio são os meus irmãos. Por que a Nossa Senhora estava sempre com esses irmãos de Jesus? Vocês sabem por quê? Sabem por quê? Não, mas por que ela estava com eles? Não. Por que Nossa Senhora estava sempre com esses irmãos de Jesus? Eu vou ver isso em vários lugares da Escritura, no Evangelho. Né? Hã? Eles cuidavam dela. A cultura judaica, naquele tempo especialmente, era o seguinte: uma mulher decente, uma mulher de bem, nunca andava sozinha. Só prostitutas andavam sozinhas. Entendeu? Mulheres de bem nunca andavam sozinhas. Sempre acompanhada com algum homem. Nossa Senhora só teve Jesus. São José já havia morrido. A Bíblia não fala da morte de São José, mas isso fica claro. Porque se ele tivesse vivo, é evidente que ele estaria nas missões das pregações de Nosso Senhor. É claro que sim. Entendeu? É evidente que sim. Então São José já tinha morrido. Jesus estava na missão. Nossa Senhora queria o encontro dele. É para isso que serve o sobrinho, né? Então, pronto. Chamavam os sobrinhos. Quem eram os sobrinhos? Eles eram parentes de Jesus. Parentes, primos. Né? Primos aí não quer dizer de primeiro grau, não. Viu? Porque, na verdade, Nossa Senhora não teve irmã de sangue, não. Embora a Bíblia fale de irmã de Maria, mas essa irmã é o mesmo significado. Parenta. Entende? Porque segundo a tradição, no Evangelho Apócrifo de São Tomé, Nossa Senhora fala dos pais de Nossa Senhora, por isso que a gente sabe o nome deles, São Joaquim e Santana. Só teve ela, também foi um nascimento miraculoso. Eles eram estéreis. Entendeu? Só que a Maria, ela tinha parentes. Então, essa irmã de Nossa Senhora, então, esses sobrinhos aí, não era de uma irmã, filha de alguma irmã de sangue, nascida da mesma mãe. Filha de um parente, sobrinho não sei em que grau, né? E que na falta do esposo, na falta do filho que estava na missão, Nossa Senhora chamava, porque era mulher, portanto, decente, claro. Então, tinha que acompanhar de alguém. Por isso aparecia sempre com os irmãos de Jesus, quer dizer, com os parentes de Jesus. Mas, padre, aqui tem os nomes deles. Então, aqui que vem o segredo da gente desmontar esse falso argumento dos protestantes. Então, você tem que achar aqui quem são os pais desse pessoal aqui. Se você provar quem são os pais desses caboclos aqui, aí eles não vão ter o que dizer, tá bom? Vamos lá então. Vamos à busca dos pais. Olha aqui, olha o nome deles aqui, ó. Tiago, José, Judas e Simão. Vamos lá. Vamos começar lá por São João, no último evangelho. São João. Lá no final. Capítulo 19, versículo 25. Vamos procurar aqui a mãe e o pai desse pessoal aí. Porque se ele era parente, então tem que ter outra mãe e outro pai. Para a gente poder então mostrar que não era Nossa Senhora e nem São José os pais desse José, Tiago, Judas e Simão. Olha, ó, junto à cruz de Jesus estavam de pé quem? Primeiro, estavam de pé sua mãe. Depois, como é que chamava a irmã da mãe dele? Maria também. Mulher de quem? E havia outra pessoa. Na verdade havia mais do que isso. Aqui está narrando 3 mulheres, 3 Marias, né? Maria, mãe de Jesus. Uma outra Maria, que era parenta, irmã de Nossa Senhora. Irmã aqui, vou chamar de novo a atenção. Não quer dizer que é filha da mesma mãe. Mas o significado, parenta, tá bem? Então,
uma Maria, portanto, irmã de Nossa Senhora, parenta dela, e Maria da Madalena, certo? Agora, essa Maria aí, quem é ela, hein? Maria, irmã de Nossa Senhora. Então havia uma Maria, irmã de Nossa Senhora. Aí vocês vão pegar o Evangelho escrito por São Mateus. Olha aqui, São Mateus 27, versículo 56. Só recordando aqui, São Mateus 27, 56. Lá em São João fala que havia 3 mulheres. Quem eram elas? Maria, mãe de Jesus, depois Maria, irmã de Nossa Senhora, mulher de quem? Cleofas. E Maria Madalena. Ok, tá? Olha aí, versículo 56. Falando é a mesma cena, só que narrada por São Mateus. Ó, havia lá as mulheres lá na cruz. Entre elas se achavam quem? E Maria. Olha aí. Então, essa Maria, da qual fala, irmã de Nossa Senhora, ela é mãe de quem? Lembra da listinha lá? 4 nomes estavam na listinha lá. São Marcos 6,3. Tiago, José, Judas e Simão. Então, já achamos aqui a mãe e o pai de 2. Aqui, ó. Aqui. Veja. Eles são chamados irmãos de Jesus. Por quê? Por que eles são chamados irmãos de Jesus? Porque a mãe dele era o que de Nossa Senhora? Irmã. Irmã aqui, parente, tá certo? Se ela era irmã aqui no sentido de parente, tá bom? Se ela é irmã de Nossa Senhora, então aqueles que nasceram dela, os filhos dessa Maria, irmã de Nossa Senhora, o que eles eram de Nossa Senhora? E eram o que de Jesus? Tinha a palavra primo? Não. Então como é que se chamava? Portanto, irmão de Jesus. Entendeu? Irmão de Jesus. Pega aí, São Marcos agora, só para confirmar. São Marcos, capítulo 15, versículo 40. Olha aí, a mesma cena da crucifixão. Tá bom? Diz o seguinte: achavam-se ali também umas mulheres, observando de longe, entre as quais, quem é que estava lá? Maria Madalena, Maria mãe de quem? Tiago, menor, e de José, e Salomé. Essa Salomé era uma das mulheres que estava lá. Também havia Maria Madalena, que são nomeadas aí por todos os evangelistas. Tá? Então está aí. Maria, mãe de Tiago, menor José. Esta Maria, mãe de Tiago e José, era mulher de quem mesmo? Cleofas. Cleofas é o mesmo Alfeu. É como se diz Judas Tadeu. Vocês vão ver que na Sagrada Escritura tem alguns dos evangelistas que falam Tadeu. Outros falam Judas Tadeu. Certo? Então usa às vezes igual Simão Pedro. Tem alguns lugares que fala Simão, outro lugar que fala Pedro, outro lugar Simão Pedro, assim por diante. Então Cleofas e Alfeu são a mesma pessoa. Cleofas e Alfeu é a mesma pessoa. Então, está aqui. A mãe desse Tiago e desse José é uma irmã de Nossa Senhora chamada Maria, e não é Nossa Senhora. Ela é irmã, portanto, os filhos dela são primos de Jesus, primos, parentes, né, maneira de dizer, irmãos de Jesus. E, portanto, por isso a palavra de Deus chama-os de irmãos de Jesus. Porque as famílias moravam mais ou menos todas perto. Então, o pai tinha muitos filhos, depois ia casando ali com a turma da redondeza mesmo, pronto. Então, Nazaré, estava ali, aquela região. O que acontecia? Nossa Senhora só tinha Jesus. Então, ele foi até a terra dele, naquele versículo lá, no capítulo 6, versículo 3, do Evangelho escrito por São Marcos. Não vivem aqui também entre nós seus irmãos? Seus irmãos? Irmãs, parentas. Também, parentas, sobrinhas de Nossa Senhora, sobrinhas, né? Primas de Jesus. Então estavam todos lá. Porque era a região onde ele morava, onde ele cresceu, região de Nazaré.
nazareno, embora tenha nascido em Belém. Mas foi por circunstância, porque ele não era de Belém. Ele nasceu em Belém para que se cumprisse a profecia, porque Belém é a terra do rei Davi. Belém é bem pertinho de Jerusalém, assim, tipo uma légua, 6, 7 quilômetros, bem pertinho, Belém. Então, agora, vamos ver aqui, e o Judas e o Simão? Pega lá, carta de São Judas, pertinho do Apocalipse, a última, antes do Apocalipse. Capítulo 1, versículo 1, só tem um capítulo também. Então, carta de São Judas. Esse aqui, é claro que não é o Iscariotes, né? Esse aqui é o Judas Santo, São Judas Tadeu. Olha, ó, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de quem? Então, está na turma também. Irmão de Tiago. Embora a palavra irmão, como eu falei, pode ter muitas aplicações, mas a tradição diz que realmente é irmão de Tiago. Irmão de José, não é? Que fala lá, que é filho dessa Maria, com Cleofas, Alfeu Cleofas, e irmão de Tiago e de José. E a tradição também, aqui na Bíblia não fala sobre Simão, esse outro Simão, mas também a tradição diz que eles 4 eram filhos da mesma mãe, que era Maria, irmã de Nossa Senhora, portanto, parenta dela. Daí a explicação dos tais irmãos de Jesus. Está claro ou não? Então, é muito importante os argumentos racionais também. Você vai usar a palavra de Deus, que é o fundamento, né? Mas, uma vez, quando eu era seminarista, eu fui fazer missão, fiquei uns bons dias numa capela rural, lá no interior, em Goiás, no interior de uma paróquia da cidade de Pirenópolis. E ali tinha uma Assembleia de Deus, né? Uma Assembleia de Deus, e eu, lá na fazenda, eu visitava todas as casas. E estava visitando a casa e veio o pastor. E ele começou a conversar comigo, etc. Aí entrou nesse assunto Nossa Senhora. E disse, olha, mas vocês ficam falando que lá a Virgem Maria, mas como é que vocês podem falar a Virgem Maria se ela teve muitos filhos? Se a Bíblia, aí vem com essas passagens bíblicas aí que eles vêm sendo, né? A Bíblia fala dos irmãos de Jesus, dá o nome deles, fala que ele teve muitas de irmãs também. Disse, olha, eu falei tudo isso que eu falei para vocês, eu falei para ele, né? Olha, o senhor tem conhecimento que a palavra irmãos na Bíblia tem vários significados? Que não significa simplesmente filhos da mesma mãe? Por exemplo, eu dei alguns exemplos da Bíblia, né? Depois, lá na sua igreja, o senhor tem um costume que é até bonito, né? O senhor chama todo mundo, o pessoal chama todo mundo de irmão, né? Não é assim? Quer dizer que é tudo filho da sua mãe? Porque se for chamar irmão, for filho da mesma mulher, então tem que ser. Só se for. O fato de alguém chamar outro de irmão não significa que é nascido da mesma mãe. Não é dessa forma, entendeu? Não é, realmente não é. É ignorância, é querer dizer que porque pelo fato de ser chamado de irmão, significa que nasceu da mesma mulher. Quer ver? Vamos pegar aqui a passagem, só por curiosidade, tem muitas, né? Mas lá em Apocalipse não, lá em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Hã? Não, deve continuar pastor ainda, mas porque Jesus fala que tem certos demônios só com muita oração e jejum, né? Então, acho que eu tinha rezado pouco e tinha comido muito. Então, pai da mentira é o diabo. A heresia é fomentada pelo demônio. Entende? Quer dizer, falar que Nossa Senhora não é virgem é uma forma de mentir e de blasfemar contra a mãe de Deus, evidentemente. É uma possessão, né? Bem, olha lá, nos Atos dos Apóstolos, interessante isso aqui que fala, né? Diz aqui. Capítulo 1, versículo 15. Diz o seguinte: em um daqueles dias, isso aqui é antes de Pentecostes, em um daqueles dias levantou-se Pedro no meio de seus irmãos, na assembleia reunida que constava de umas 120 pessoas. Mas ele está chamando de irmãos a 120 pessoas, né? Então, pensar que uma mulher teve 120 filhos, né? É meio complicado, né? Entendeu? Nem coelho, né?
sabe? Não dá. Então, quer dizer, essa pessoa pode tirar a conclusão, pelo fato de alguém chamar de irmão, é filho da mesma mãe, lascou tudo. Né? Então, olha, outras passagens, há muitas, né? Pega aí, São João, um pouquinho, ou as páginas anteriores, no finalzinho de São João. Aparição. Veja só. Capítulo 20, versículo 17. Capítulo 20, versículo 17. Disse-lhe Jesus, disse a Maria Madalena: não me retenhas, porque ainda não subi a meu Pai, mas vai a meus irmãos e diz-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Jesus mandou ele ir aos irmãos dele. Quem eram esses irmãos dele a quem ele mandou Maria Madalena ir? A Maria Madalena correu para anunciar a quem? Discípulos. E os discípulos eram tudo filhos de Nossa Senhora? Não é, você vê os nomes deles lá. Um era filho de Alfeu, outro de Zebedeu, o outro não sei de quem, etc. Enfim. Jesus chama os apóstolos de irmãos. E não é filho de Nossa Senhora. Quer dizer, o fato de alguém chamar de irmão não significa que é nascido da mesma mãe que ele. Então, a pessoa do mesmo grupo religioso, da mesma nação, amigos, parentes, né? São chamados também irmãos. Discípulos, como viram aí. Então, isso que a Sagrada Escritura nos ensina. É importante usar também os argumentos racionais, fazer eles refletir um pouco. É ignorância bíblica e falta de raciocínio querer chamar de irmãos, de filhos de Maria, aqueles a quem a Bíblia chama de irmãos de Jesus. Depois, você não vem a querer se desafiar, né? Então tá bom, eu vou acreditar no Senhor pastor, eu viro crente, aceito Jesus hoje e me batizo. Entendeu? Se o Senhor me mostrar aonde está a passagem da Bíblia que mostra que Nossa Senhora deu a luz a outra pessoa. Sem ser Jesus. Cadê ele então, velho? Ele tem que provar então. Entende? Onde é que está o outro filho de Maria? Jesus está lá, narrado. Foi por obra do Espírito Santo. Agora, onde é que está os outros que nasceram dela? Tinha que ter, ué. Você está falando que ela teve outros filhos. Então, onde é que é? Não prova? Se não é tudo na Bíblia, então prova na Bíblia, então. Entende? Ele não vai ter o que dizer, porque não existe. Certo? Não há. Pois bem. E aí? Coisas? Dúvidas? Perguntas? Oi. O professor perguntou minha filha, ao ler Evangelho, aonde está na Bíblia, onde fala que Maria foi colocada como rainha do céu e da terra? Se ele ler a Bíblia, na Bíblia dele deve estar em Apocalipse capítulo 12. Né? Está lá. Ele desafiou ela, falou que se ela levasse e mostrasse, ele ia mastigar a Bíblia na frente dela. Então amanhã ela leva, se tiver aula, aí fala. E aí, 12, capítulo 12, Apocalipse. Olha lá. Vai mastigar na frente dela, então. Fala para ele, bom apetite, viu? Capítulo 12. Tá aí. Ó. Apareceu capítulo 12, versículo 1 seguinte. Apareceu em seguida um grande sinal no céu. Quem esse grande sinal? Uma mulher revestida de sol, a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Tá aí. Mas aqui não está falando que é Maria. Como é que não está? Veja. Dizendo aqui. Ela estava grávida, gritava de dores. Esse gritava de dores aqui não é em contradição àquilo que já falei. Porque ela teve parte de dolor. Porque a mulher aqui tanto representa a Nossa Senhora como representa a igreja. Significa, a igreja gera os seus filhos na dor, na perseguição, em meio à agitação do mundo. Tá? Depois apareceu outro sinal, que é o dragão, etc, etc. Varria com a sua cauda uma terça parte das estrelas do céu. Atirou à terra. Esse dragão deteve-se diante da mulher, que estava para dar à luz a um filho, a fim de que, quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho. Ela deu à luz um filho, um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com cetro de ferro. Mas seu filho foi arrebatado para junto de Deus. Quem é aquele que deve reger todas as nações com cetro de ferro?
quem foi arrebatado para junto de Deus? Então, quem foi que deu a luz a Jesus? Quem era essa mulher? Aí, fala para ele comer a Bíblia agora. Tá bom. Aí, né? Certo? E aí? Sim. Tem, assim, algumas pessoas que às vezes falam assim, ó, Maria sim, mas muitos católicos falam, Nossa Senhora disso, Nossa Senhora daquilo outro, isso não existe, que são tipos, entendeu? Aí eu queria ver, por que de tipos, assim, foi de aparições, o que é? Os títulos são diversas origens, vamos dizer assim. Podem designar uma virtude, pode designar uma aparição, um lugar, entendeu? Enfim. Então, por exemplo, Nossa Senhora das Vitórias, né? O título que o Papa São Pio V deu a Nossa Senhora, quando na guerra contra os mouros, os muçulmanos, a esquadra cristã, que era pequena, dividida, tudo brigando entre eles, derrotou os muçulmanos, que eram muito mais fortes, numerosos, mais organizados. Então, é um título, Nossa Senhora das Vitórias, Nossa Senhora do Rosário, ou então, segundo o lugar que aparece, Nossa Senhora de Fátima, local, né, Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, etc. Então, são muitos títulos para poder honrar Nossa Senhora, seja por uma aparição que aconteceu, ou por uma virtude, ou algum acontecimento que sucedeu. Então, vamos dizer assim, a multiplicidade dos títulos apenas faz ver a riqueza das virtudes e também da presença de Nossa Senhora junto aos seus filhos, porque ela está exercendo a missão que Deus deu. Porque Jesus na Bíblia fala, lá em São João 19, 25, 26, que Ele nos entregou a Maria. Disse, eis aí a tua mãe. Disse a ela, mulher, eis aqui teu filho. Teus filhos, da pessoa de João, a igreja toda foi entregue por Nossa Senhora. Então Jesus ele estabeleceu uma autoridade de Nossa Senhora sobre as pessoas. Porque se ele fez dela mãe, eis aí a tua mãe. Se ele fez dela mãe, mãe é uma autoridade. Entendeu? Então a mãe cuida. Então ela recebeu aquela missão de Cristo, não foi do Papa, não foi de um santo, foi do próprio Jesus. Então ela exerce essa missão no decorrer da história. Aí vem as aparições, as intervenções, a intercessão dela. Então por isso é justo honrá-la com muitos títulos. Maria é uma só, mas os títulos são variados, são centenas, são milhares. Né? Isso apenas mostra a riqueza, seja da presença de Nossa Senhora, ou mesmo das virtudes com as quais ela é ornada por Deus. Ok? Sim, alguém que queria? Vamos deixar bem assim, claro uma coisa. Existe a nossa oração pessoal, a maneira como a gente se relaciona com Deus. Existe, vamos dizer assim, um espaço para o individual, para cada um tem a sua maneira. Agora, quando se isso sim, é a maneira de falar, alguns falam de um jeito, outros falam de outro, nenhum mal nisso, certo? Agora, quando se trata de interpretar a Sagrada Escritura, existe uma autoridade, que é a igreja deixada por Cristo. Vocês, nenhum de nós tem autoridade para interpretar a Bíblia do jeito que a gente quiser, senão a gente vira protestante, entende? Então, o que acontece? Existe uma autoridade dada por Cristo. Jesus deixou a igreja e disse aos apóstolos, quem vos ouve, me ouve, quem vos rejeita, me rejeita. Então, o que ligares na terra está ligado no céu. Então, uma coisa é a oração, cada um tem sua maneira, não é nenhum mal, né, de fazer. Outra coisa é a doutrina. A doutrina, existe uma maneira correta de ser interpretada. Não está sujeita ao individualismo, entendeu? A livre interpretação. Porque se fosse assim, cada um seria uma igreja diferente, né? Como são os protestantes. Então, a coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Por exemplo, Nossa Senhora, ou ela é virgem ou não é. Então, se é verdade que ela é virgem antes, durante e depois do parto, então os protestantes estão errados. E realmente estão, porque a palavra de Deus nos atesta isso, né? Se é verdade que Jesus é Deus, os testemunhos de Jeová estão errados, eles negam que Jesus é Deus, eles falam que Jesus não é Deus, é só uma criatura. Entendeu? E assim por diante. Então, a oração não há problema, cada um tem sua maneira, embora a igreja nos oriente também a maneira de rezar, deixando um espaço para o individual. Assim, as pessoas elas não são obrigadas a fazer essa oração desse jeito, etc. Embora há orações que são, vamos dizer assim, tradicionais, que tem um suporte, como por exemplo o terço. Nossa Senhora fala, reze o terço todo dia. Então, ela
Como mãe pediu, reze o texto todo dia. Mas você pode rezar outras coisas também? Pode, claro. Você pode fazer a sua oração espontânea, pode ler um texto da Bíblia, pode louvar a Deus, etc. Nenhum mal nisso. Uma coisa boa isso, não tem nenhum problema. Né? Agora, uma coisa, só para acrescentar. Nós, todos, temos que agradecer, mas nós temos que pedir. Porque se a gente não pedir, quando a gente fala pedir, não é coisa material, não é isso não. Né? Quando eu falo pedir, é aquilo que a gente precisa, as graças, as forças, para a gente poder fazer a vontade de Deus. O Pai Nosso, eles são 7 pedidos. Rezar é essencialmente pedir. Quando você pede, no sentido, não é esse pedido no sentido egoísta do ser humano, não, sabe? Pedir coisas para si, não é esse sentido. Quando você pede, você está reconhecendo que Deus, Ele é Senhor, que Deus, Ele pode dar, e ao mesmo tempo você reconhece a sua indigência. O mendigo é o que pede. Quando a gente pede a Deus, Senhor, dai-me força, dai-me graça, dai-me paciência, enfim, você reconhece que você não tem, e que Deus é aquele que pode te dar. Então, só para poder orientar bem a nossa oração. Então, nós temos que pedir aquilo que nós necessitamos para poder fazer sempre e bem a vontade de Deus. Agora, é claro, agradecer aquilo que o Senhor nos dá todos os dias e que, com certeza, não é pouco, né? Todo dia você tem um sol, aquece, você tem o ar que você respira, e aí são milhares as razões e os motivos pelos quais você pode e deve agradecer a Deus todo dia. Pois bem, sobre Nossa Senhora. Aí uma coisa, o senhor falou, interessante. Isso aí que aquelas pessoas que se dizem católicas, passam para a igreja protestante. Antes fazia tudo que não prestava, né? Prostituía, adulterava, matava, roubava, trambiqueiro, dava calote, etc. E depois levantou a mão lá, aceitou Jesus, é santo. Né? Então, você está salvo. Está salvo. Então, é o seguinte, aí ele vem com aqueles testemunhos, que muitos deles falam, é muito comum em igreja protestante, eu era católico, eu fumava, não bebia, contava isso, contava aquilo. Então, realmente, a primeira resposta dele é, olha, se você fazia isso, é porque você não era católico, ponto, acabou. Né? Se você tinha essa prática, então católico você não era, você era um caótico, né? Apostático, romântico, católico não era, entendeu? E se você fosse católico, você se esforçaria de viver a virtude. E não essa vida mundana, devassa, etc. Defeito e fraqueza, todo ser humano tem. E se tem, vai morrer com eles. Embora a gente tenha o dever de lutar para poder vencê-los, com a graça de Deus. Né? Deus nos quer na virtude. Então, é uma maneira assim, muito de camuflar a vida errada, né? De querer dizer que a religião antes não prestava, agora presta. Mas a grande causa disso chama-se ignorância. Quer dizer, as pessoas que não conhecem, o que eu falava, né? Não conhecia a palavra de Deus, não sabia nem o que era isso. E é interessante que o indivíduo, na igreja católica, muitas vezes vem à missa, ou de vez em quando aparece uma romaria, uma coisa assim, um momento assim diferente, parece. Aí, se o padre fala alguma coisa, já fica inquieto, etc. Se a missa demora um pouquinho mais, já fica se mexendo no banco. Né? Começa a missa, o pessoal fazendo uns né? Porque demorou um pouquinho mais do que o normal. Enfim, e se o padre fala alguma coisinha que exige alguma coisinha, né? Então já começa a achar muito. E aquele mesmo indivíduo ou indivídua, se passa para a igreja protestante, o pastor fala, põe saia comprida? Põe. Joga a televisão fora? Joga. Dá 10, 20% do seu salário? Direitinho, está aqui. Então, antes não obedecia. Depois começa. O culto demora 3 horas, o pastor falando. Não reclama de jeito nenhum. Entendeu? Antes a missa passasse 40 minutos, já estava aí, né, inquieto. Depois dizia, eu era católico. Não era católico. Não era católico. Nunca foi. Entende? Porque se fosse católico, não teria abandonado a sua fé. Porque alguém que chega ao conhecimento do que é Eucaristia, alguém que chega ao conhecimento do que é missa, alguém que chega ao conhecimento do que é uma confissão, alguém que chega ao conhecimento de quem é Nossa Senhora, do amor que ela nos tem, nunca, jamais admite a ideia de ficar sem comungar, sem confessar, sem uma missa, e jamais admite a ideia de desprezar a mãe de Deus. Isso não cabe na cabeça de uma pessoa que tem muita inteligência. Não é possível.
só uma pessoa que está totalmente deturpada, a mente assim, bem deturpada mesmo, e muito ignorante daquilo que é a Sagrada Escritura, que pode admitir a ideia de viver sem comungar, sem confessar, entendeu? Porque nunca aprendeu o que é tudo isso, entendeu? Realmente, o senhor falou, a ignorância das coisas leva as pessoas a virar protestante. Aliás, se vocês sabem, sabe qual que é o pior castigo que um mau católico pode receber? Sabe? Sabe não? O maior castigo que um mau católico pode receber é virar crente. É esse. A pior coisa que acontece na vida dele. É pior, alguém que não deu valor na sua fé, não buscou conhecer, virou protestante. Esse é o castigo, é o juízo de Deus sobre aqueles que são relaxados, que não buscam viver a sua fé, não buscam conhecer a sua fé. Virou protestante, perdeu a Eucaristia, perdeu Nossa Senhora, perdeu a missa, perdeu a confissão, a certeza, os meios de plenitude de salvação. Pode salvar? Pode. É possível. Não por causa do erro do protestantismo. O protestantismo não salva ninguém, entende? Eles podem se salvar por causa da presença da Igreja Católica no mundo, porque existe missa, a gente reza para todo mundo. Existe missa, existe aqueles que o santo sacrifício da missa é oferecido. Por isso eles podem se salvar. Então, há muitos deles que salvam. A comunhão dos santos, né? Essa aí que vem a oração, a comunhão dos santos, que é aplicado àqueles de boa vontade, que está ali por ignorância. Tá? Que às vezes ou nasceu ali, ou às vezes por culpa nossa também, acontece. A gente não evangelizou, não cumpriu o nosso papel, não teve uma presença ali, não estava dizendo outro dia na missa aqui. Então, lá nos hospitais, vai 500 protestantes, de vez em quando aparece algum católico. Na hora da doença, difícil, quer dizer, por quê? Nós não estamos cumprindo o nosso papel, não estamos evangelizando. Está entendendo? Então o que acontece? Muitas vezes a falta de empenho, de zelo por parte dos católicos levam as pessoas a ficarem numa situação assim de abandono e de fragilidade, mais propensos, presas mais fáceis para seitas, certo? Então, vocês sejam católicos verdadeiros, sejam católicos fervorosos, senão o juízo de Deus cai sobre vocês, vai virar crente, né? Protestante, né? Melhor falando, né? Isso é terrível. Sempre que a gente deveria seguir deles, se tiver algum, né? É assim, ó, eles ensinam as crianças, Deus pequenininho já na Bíblia, vestido do jeito deles, e a gente pega nessa parte. A gente relaxado, né? Não, que isso é a maior parte dos católicos, infelizmente, realmente não dão a devida importância. Não dão a devida importância. Padre, sobre Nossa Senhora, eu vi o padre, uma vez na internet, o padre falando que a maternidade de Maria é divina, né? E que a divindade de Jesus Cristo tornou Maria também um ser divino. Não, isso é uma heresia. Nossa Senhora não é divina. Nossa Senhora porque divina é algo aplicado a Deus, entendeu? Mas não surpreende o padre Fábio Melo falar heresia, não, porque isso não é incomum, não. Bom, detalhes tristes, mas Nossa Senhora não é divina. Nossa Senhora, ela tem a maternidade divina, significa que ela é mãe de Deus, porque Jesus Cristo é Deus, certo? Há alguns títulos que falam Maria divina, alguma coisa assim, mas você tem que entender a palavra santíssima, porque algumas línguas traduzem dessa forma, mas no sentido divino, de divindade, não se pode aplicar nem a Nossa Senhora, nem a nenhum santo, a ninguém, porque divindade é Deus, né? Então não é correto se aplicar. A Nossa Senhora, ela foi agraciada com dons que ninguém teve. Imaculada Conceição. A Senhora nasceu, ela foi concebida sem pecado. Ela ia ser concebida com pecado, igual todo mundo. Mas por causa dos méritos de Cristo, ela foi concebida. Para que aquela na qual o Cristo ia ser gerado e iria nascer, nunca tivesse tido parte com Satanás. Olha, sabe uma coisa? A gente fala de pacto com o diabo, né? Sabe o que é o pacto com o diabo mais comum? Chama-se pecado. Cada vez que você comete um pecado, você está fazendo um pacto com Satanás. Você está obedecendo a ele. Não é isso que a Bíblia fala? Lá, o que eu falava ontem, né? São João no capítulo 3, primeira carta, capítulo 3, versículo 8. Todo aquele que peca é do diabo. Isso é um pacto com Satanás. Nossa Senhora nunca teve pacto com Satanás. Ela nunca pecou. O demônio nunca teve lugar nela. Entende? Então ela foi concebida sem pecado. Então ela teve méritos, ela teve privilégios. Foi só ela, concebida sem pecado.
virgindade perpétua, antes, durante e depois do parto. Nossa Senhora, ela teve esta assunção corpórea e a maior de todas, a maternidade divina. Deu à luz a Deus, ao menino Deus, a Deus que se fez homem. Alguns protestantes falam assim, não, ela é mãe de Jesus, mas não é mãe de Deus, não. Como que não é mãe de Deus se Jesus é Deus? Mas o problema é que quando fala mãe de Deus, os protestantes estão pensando o seguinte, que ela criou Deus. A gente está querendo dizer isso, e não significa isso. Quando fala mãe de Deus, não quer dizer que ela criou Deus. É claro que ela não criou Deus, senão Deus não era Deus, né? Significa que Deus nasceu dela, simplesmente isso. Que Deus, que já existia antes dela, que a criou, veio ao mundo e nasceu dela. Isso é um fato. Se fez homem nela. A palavra de Deus não fala isso. Não fala isso. O Espírito Santo te envolverá. O ente que nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo. Filho do Altíssimo, Filho de Deus. Emmanuel, Deus conosco. É isso que diz a palavra de Deus. Então, é preciso saber usar bem as palavras para poder ajudar o pessoal a raciocinar bem, né? Quer dizer, quando fala mãe de Deus, não significa, portanto, que ela criou Deus. É isso não. Seria um absurdo pensar isso. Significa que Deus nasceu dela. Simplesmente isso. Assim como, por exemplo, uma mulher quando gera um filho, ela contribui, né? Ela e o homem, com a parte física. Mas a parte espiritual, a alma, é infundida por Deus. Entretanto, a gente não fala assim que ela é mãe só do corpo. Ela é mãe da pessoa, que é corpo e alma, entendeu? A mesma forma também. Nossa Senhora, ela não é mãe só do corpo, né? Ela é mãe da pessoa, no sentido mãe da pessoa, não que ela tenha criado a pessoa, mas aquela pessoa, Jesus Cristo, nasceu dela. É simplesmente isso que significa. Deus nasceu de Maria, certo? Ok, sim. Sobre a morte de Nossa Senhora, ela morreu ou foi assunta ao céu de corpo e alma? Olha, a igreja não fala a respeito disso, né? A igreja só fala que ela foi assunta de corpo e alma. Entende? A bula da proclamação do dogma da Assunção diz que terminado o seu tempo na terra, ela foi assunta aos céus em corpo e alma. Se morreu, ressuscitou. Entendeu? Se não morreu, teve o seu corpo transformado. Mas tudo indica que morreu. Isso não diminui em nada a glória de Nossa Senhora. De maneira alguma, porque Jesus também morreu e ressuscitou, certo? Então a igreja não entra. Há alguns que dizem sim, outros que dizem não. São Luís Montfort no tratado fala que ela morreu, certo? Então para configurar-se mais perfeitamente a seu filho, que também morreu. Isso não tira, não é uma nota de rebaixamento, de jeito nenhum, tá? Porque se ela morreu, ressuscitou. Entretanto, é uma discussão teológica aberta. A igreja não diz que é assim, nem diz que é assado. A igreja simplesmente diz que quando terminou o tempo dela aqui na terra, ela foi elevada aos céus em corpo e alma viva, certo? Quer dizer, se morreu, ressuscitou, ok? E aí? Oi, quem? Sim, senhor. A verdade de Maria mudou, a verdade de fé. Não entendi. A verdade de Maria mudou. Um dogma de fé. Virgindade perpétua é um dogma de fé. Hã? Não se pode negar. Jamais. Se você nega, é herege. Por isso que os protestantes, entre outras coisas, são hereges por causa disso também. Que falam, Nossa Senhora teve muitos filhos, isso é uma heresia. Tem alguma explicação que ele sabe sim de tudo que Deus fez com o plano de salvação? Tem alguma explicação para Deus ter concedido a Maria a graça de ser a verdade antes, durante e depois do parto? Tem alguma explicação assim para isso? Tem, é aquilo que eu na verdade já havia dito, assim, quando Deus ele quer colocar evidência da importância de um personagem, ele faz com que aquele fato, o nascimento, a concepção, algo na vida dele seja revestido de uma certa extraordinariedade. Quer dizer, veja, a palavra de Deus fez uma profecia, lá em Isaías 7,14, né? A virgem conceberá, a virgem dará à luz um filho, para mostrar que aquele que nasceria dela seria alguém muito especial. Nunca, jamais na história, uma virgem concebeu e deu à luz um filho. De estéreis tem muitas histórias de estéreis que conceberam na sua esterilidade, mas virgem não há nenhum. Pode pegar a Sagrada Escritura inteira. Então, quer dizer, esse sinal é completamente extraordinário. Uma virgem conceber e dar à luz. Entende? Quando a discussão se principalmente, ele está assim, não tem justificativo, porque eles tudo se trocam caminhos, né?
Isso é um justificativo de uma pessoa que for casada no mínimo até os 12 anos de Jesus, você fala né? Ter permanecido casada e ter continuado virgem, sim, apesar de... Ué, então, tem explicativo para uma virgem conceber e dar luz? Qual a explicação que você dá? Então, quer dizer, mas isso é uma coisa estúpida, né? Assim, da parte deles, fazer uma colocação dessa, porque não tem sentido. É um fato extraordinário, completamente extraordinário. Então, alguém conceber virginalmente e dar luz virginalmente, isso, por um homem, é impossível. Depois, no caso, viver a castidade é algo muito mais comum. Eu conheço muitos casais que viviam a castidade, jovens, alguns assim, porque vivia igual pagão, depois teve um casamento, depois casou de novo, aí depois descobriu Deus, a Eucaristia, queria comungar e começou a viver a castidade. Jovens, entende? E viver a castidade. Conheço vários casais assim, que vivem a castidade para poder comungar. Se pessoas normais comuns dão conta, por que Nossa Senhora e São José não? Ainda mais com a graça especial que eles tiveram. São José era o guarda, é o protetor, sabe? Protetor de Nossa Senhora. Então, a função dele no plano de salvação é justamente dar a paternidade legal ao menino Jesus, no sentido assim, o pai chamado putativo, significa, né, legal, e dar o sustento à Sagrada Família, proteger a Sagrada Família. Ele cumpriu muito bem isso. Então, não era para gerar uma família normal, vamos dizer assim, né? Embora a Sagrada Família seja modelo para nós em tudo menos uma coisa, no número de filhos, né? Então, que não era esse o objetivo da Sagrada Família, vamos dizer assim, certo? Então. Aquela oração de consagração à Nossa Senhora, ó minha Senhora, também minha mãe, aí no final ela fala assim, como coisa de propriedade vossa. Ela fala, um filho de propriedade. É coisa, não é filho não, entendeu? É coisa mesmo. A oração é coisa. Nós somos propriedade. A propriedade é uma coisa. Por quê? Filho tem vontade própria. Filho é cheio de vontade própria. Coisa não. Então você pertence a Nossa Senhora. Ela te trata como filho. Entende? Mas você se dá ela como uma propriedade. Está entendendo? Ela te trata como filho. Mas você se entrega a ela como uma pertença. Uma coisa, uma propriedade. Está entendendo? É assim. Você dá a ela total liberdade de cuidar de você. Esse é o sentido. Não se pode mudar a palavra. O pessoal fica mudando as palavras aí quando canta. Não se pode fazer isso. A gente não pode mudar a palavra de oração. A pessoa que faz isso, porque ela não entendeu o que é o significado. Quer dizer, não entendeu o significado da coisa. Porque Nossa Senhora, nós somos certo? Obedece, filho é banhoso. Tá bom, gente, vou ter que terminar mais cedo. Já está passando a hora. Vamos receber a bênção. O Senhor esteja convosco. E a intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de todos os anjos e santos, abençoe e vos proteja, a vós e as vossas famílias. Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E de em paz, o Senhor vos acompanhe.